No ano de 2009, um jovem estudante chamado Hasegawa e um advogado chamado Karasawa se tornaram vítimas de um dos casos mais sinistros de doxing na história da internet do Japão. Caso você não saiba, doxing é o nome dado à prática de vazar ou coletar dados pessoais e sensíveis de uma pessoa e usá-los para vários propósitos diferentes. Essas informações podem ser o nome completo, o endereço, os números de documentos, os nomes de parentes, telefones e muito mais. E essa é uma parada que pode destruir a vida de qualquer um, que foi meio que aconteceu na história que eu vou contar aqui pra vocês hoje. Então deixa o joinha aí, pra mim é o indicativo que eu tenho pra poder saber se vocês estão curtindo aqui os vídeos ou não. Deixa aí um comentário também do que vocês estão achando. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, mas atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Conforme o contador vai subindo, ele vai multiplicando o seu valor e o seu trabalho é sair do jogo antes que ele acabe. Para jogar, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, o mínimo é de R$1, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar e joguem com responsabilidade, viu? O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso vídeo. Nossa história começa no ano de 2009, quando um jovem estudante chamado Hasegawa começou a fazer alguns posts em fóruns online com o único propósito de irritar as pessoas, o famoso comportamento de troll que vocês já devem conhecer muito bem. Embora seus posts fossem considerados ofensivos e controversos, não havia nenhum crime sendo cometido ali, era simplesmente um adolescente querendo atenção, falando besteira e xingando e provocando os outros a troco de nada mesmo. O problema é que Hasegawa usava algo chamado Kotehan, que em japonês é basicamente um código fixo de um usuário que serve para identificá-lo em vários chans diferentes. Por exemplo, ao invés de usar um user diferente para cada rede social, como muita gente faz, a pessoa usa um Kotehan que unifica todos os perfis em um código de usuário. Mas o problema disso é que deixava muito mais fácil a tentativa de quem quisesse descobrir quem que estava por detrás daquela conta, já que, como vocês sabem, essa galera costuma se esconder atrás de perfis falsos. Hasegawa é um bom exemplo disso, já que ele, por exemplo, usava o nome de Taishi Yagami em referência a um personagem de Digimon. O cara passou 3 anos fazendo esse tipo de post, até que em 2012 ele conseguiu o que todo troll sempre quer, atenção. Só que aqui nesse caso a atenção não veio bem do jeito que ele desejava. Em um post específico onde ele zombava de pessoas que não conseguiram passar na faculdade, Hasegawa upou uma foto do seu próprio cartão de aceitação que ele recebeu de uma prestigiada universidade no Japão, e foi aí que tudo começou a dar errado. Por mais que na carta ele tenha cortado qualquer informação pessoal, o pouco que foi revelado já era o suficiente para que pessoas mais experientes em doxing juntassem as peças e chegassem até a real identidade de Hasegawa. Através do formato no qual a carta era escrita, os doxers chegaram até a Universidade de Kukushikan, em Tóquio, e depois usaram o código de usuário de Hasegawa para coletar mais informações sobre todos os posts que ele já havia feito na vida. Em algum dos posts mais antigos, ele ainda agia como uma pessoa normal e falava sobre sua vida. E assim, aos poucos, Hasegawa foi completamente exposto e havia centenas de pessoas dispostas a acabar com a vida dele. O nome de Hasegawa, assim como de todos os seus familiares, foi parar em uma lista no Chuchen, que era o lugar onde ele era mais conhecido pelo seu comportamento troll, e o pessoal caiu matando sem perdão. Hasegawa procurou um escritório de advocacia para tentar controlar a situação, já que, de acordo com a lei, o que ele fazia não era crime, mas a exposição dos seus dados poderia muito bem se enquadrar como um. E é só aqui que entra a maior vítima dessa história toda, o advogado Takahiro Karasawa, que começou a cuidar do caso do Hasegawa. Inclusive, esse caso é conhecido na internet como o caso Hasekara, justamente por ser uma junção dos dois nomes das duas vítimas, o Hasegawa e o Karasawa. Karasawa era um jovem advogado que já tinha certa especialidade em lidar com crimes cibernéticos, e ele rapidamente começou a agir, ameaçando processar quem fizesse algo de ilegal com os dados do seu cliente. Mas se hoje em dia muita gente acha que a internet é terra de ninguém, imagina mais de 10 anos atrás, quando ainda era difícil iniciar esse tipo de processo. Naturalmente, alguns usuários ficaram com medo e pararam de postar, mas boa parte decidiu reverter a situação indo atrás de dados pessoais do Karasawa, que eram ainda mais fáceis de encontrar justamente por ele já ser uma pessoa pública. Ele era bem conhecido no meio da advocacia. O próprio Karasawa deixou a situação mais fácil ainda para eles quando ele foi lá no Chuchen falar que estava abrindo uma investigação contra os usuários. Porém, na verdade, o que causou o problema foi o primeiro post dele que ele fez perguntando como que fazia uma thread. Os usuários então perceberam que ele não tinha conhecimento nenhum no site e que ele seria
seria uma vítima muito fácil. Em uma questão de horas, a foto cartoonizada que ele usava de perfil virou meme no site inteiro e ele passou a defender não apenas o seu cliente, mas também a si mesmo. Ignorando a regra principal da internet de não dar atenção a trolls, Karazawa continuou ali tentando responder e isso só deixou a galera ainda mais focada em zoar sua imagem publicamente. O que começou como uma zoeira a um advogado com pouca experiência de internet, rapidamente escalou e progrediu até mesmo para ameaças de assassinato e divulgação de informações como o seu endereço e o endereço dos seus familiares. Sendo um advogado, é claro que ele poderia processar os usuários por conta própria, mas o problema é que ele era apenas um e eles eram centenas, estando a maioria escondida atrás de perfis falsos. É difícil explicar como exatamente isso aconteceu, mas em questão de dias, a imagem de Karazawa virou um dos memes mais populares da história do Japão. E imagina só, você tá simplesmente fazendo o seu trabalho e acaba se tornando um símbolo de ridicularização no país inteiro e tendo seus dados expostos para todo mundo. Pois é, animações, montagens, músicas, imagens, tudo se tornou material de propaganda contra Karazawa, chegando ao ponto de um vírus ter sido criado usando o nome e a foto dele. O KRSW Locker foi um ransomware feito em 2015 e se espalhou rapidamente pelo Japão, infectando computadores pessoais e empresariais, causando um dano incontável em prejuízo para grandes corporações. O vírus se apresentava da seguinte maneira: olá, aqui é Karazawa e eu sou um advogado. Seu computador foi bloqueado porque encontramos arquivos ilegais nele e para desbloquear você precisa pagar 30 mil ienes em Bitcoin em até 3 dias. Se você não efetuar o pagamento nesse prazo, a chave de desbloqueio será deletada do nosso servidor e seu computador nunca mais poderá ser acessado de novo. 30 mil ienes correspondem a cerca de R$1.000 e na época muita gente caiu nesse golpe, deixando o criador do vírus, que até hoje não foi identificado, muito rico. E a culpa caiu toda em cima do Karazawa. Em uma questão de semanas, ele e sua empresa de advocacia foram de nomes respeitados na indústria para figuras não apenas ridicularizadas, mas agora totalmente sem prestígio e ainda por cima acusadas de fazer parte de um esquema criminoso. Como muita gente não tinha acesso à história completa ou ao contexto daquele vírus, eles realmente acreditaram que Karazawa estava de fato por trás do ransomware e bombardearam o advogado com ligações, e-mails, processos e até ameaças de morte. Karazawa foi demitido da outra empresa que ele trabalhava e a história foi tão longe que no Chuchen foi criada uma comunidade quase que religiosa, onde os membros se denominavam como Koushinites e usavam a imagem de Karazawa como se fosse de fato uma espécie de deus. Os Koushinites imprimiram centenas de folhetos com o rosto de Karazawa e espalharam pelo Japão, agregando ainda mais novos membros e levando a história a um outro nível. Eles passaram a agir como se fossem uma sociedade e desenvolveram até a própria moeda chamada Karacoin. Quando eu digo que a galera foi longe demais é porque eles foram longe mesmo. Eles estavam criando toda uma seita ao redor de um cara que só estava sendo zoado. Naquele ponto, se você quisesse se unir ao grupo, você precisaria participar de um ritual de iniciação e escolher uma dentre as 4 facções que tinham no grupo. Olha o nível da parada. Os membros começaram a ser divididos em grupos e um deles era o grupo de pesquisa, cujo trabalho era vigiar a vida do Karazawa, tirando foto dos lugares que ele frequentava, descobrindo o nome das pessoas com que ele se encontrava e, enfim, vigiar o cara 24 horas por dia mesmo. E quando eu digo 24 horas, são realmente 24 horas, porque chegaram a mandar drones pra casa dele pra ficar vigiando durante a noite. Isso é surreal, mano. Parte desse grupo desenvolveu uma atividade chamada Kanma, que era basicamente a prática de ir até os locais que Karazawa visitava só pra colar adesivos, fotos e cartazes com a cara dele ali pra marcar sua presença. Também havia a divisão missionária, cuja responsabilidade era manter uma base de dados em perfis e redes sociais dedicados a pregar a palavra da religião, sempre postando informações verdadeiras e falsas misturadas sobre Karazawa como se fosse uma Wikipedia em constante atualização. Seu trabalho era converter novos seguidores para a religião e fazer a propaganda virtual do grupo. Eles não apenas mantinham redes sociais para isso, como também mudaram artigos do Wikipedia, nomes de ruas do Google Maps e tudo mais que conseguissem para referências ao seu novo deus, que era o Karazawa, que chegaram até a pôr a casa dele como ponto turístico no Google. Até que a gente chega no grupo responsável pelas atividades mais extremas dessa história, a Waruimo Division. As tarefas dessa divisão era basicamente manter o Karazawa e a sua família sob constante ameaça de morte, fazendo ligações, vazando os dados pela internet e até mesmo realizando falsas denúncias de crime no nome deles. A polícia japonesa começou a receber diversas ameaças de terrorismo ao redor das cidades sob o nome de Karazawa, e como a gente tá falando de um país com vigilância elevada, eles tinham o trabalho de checar cada uma das ameaças e ir até os locais. Karazawa foi parar em noticiários, jornais e revistas como um símbolo misterioso, já que muita gente realmente achava que era ele que estava por trás de tudo isso. Mais de 70 ameaças foram registradas com o nome de Karazawa e elas diziam que
bombas iriam explodir no aeroporto, na prefeitura, em grandes lojas da cidade, em pontos turísticos, e a polícia ficou completamente perdida e sem saber o que fazer. Depois de passar no jornal, ele passou a ser seguido não só por membros da seita, mas também por cidadãos comuns que estavam com muita raiva e queriam descontar tudo isso no advogado. Em janeiro de 2016, Karazawa foi a segunda pessoa no mundo a receber mais ameaças públicas de morte, sendo seguido por George Bush e Barack Obama, e ficando atrás apenas do Justin Bieber. Sim, o Justin Bieber já chegou a ser a pessoa com mais ameaças de morte no mundo. Karazawa acumulou um número absurdo de 1.570.000 ameaças de morte feitas contra ele, e novamente, olha onde essa história começou e pra onde ela tá indo. Como a piada acabou saindo do online e chegando a ponto de realmente oferecer risco à vida de Karazawa, ele foi convidado por vários programas de televisão para dar a sua versão da história, mas mesmo assim não foi o suficiente. Até os túmulos dos seus familiares foram vandalizados. A cada nova aparição do advogado na mídia, algo pior acontecia com ele e sua vida havia chegado no ponto de cada passo seu ser monitorado. Em 2017, o nome de Karazawa já estava em todos os lugares e o evento foi tão impactante na cultura japonesa que houve uma queda considerável no número de pessoas que usavam seus nomes nas redes sociais. Ninguém queria ser o próximo Karazawa e dá muito bem para entender o porquê. O advogado precisou mudar de endereço várias vezes e abrigar sua família em outros locais por medo de que em algum momento as ameaças se tornassem reais, mas não adiantava, onde quer que ele fosse, as pessoas davam um jeito de descobrir. Até hoje você pode encontrar algumas pessoas no Japão que escondem o rosto por completo ou então borram o rosto dos familiares na hora de postar fotos online porque o incidente Hasekara se tornou uma espécie de trauma na cultura local. O Japão inclusive foi um dos primeiros e únicos países onde mais pessoas começaram a usar o Twitter do que o Facebook, justamente pela facilidade de poder manter um perfil falso por lá. É bizarro pensar como algo que começou como um meme acabou se transformando numa história absurda e chegou a ter até um impacto cultural no Japão. Por alguma razão, esse caso é pouco falado fora do Japão, tanto que se você procurar no Google, você vai só encontrar alguns vídeos gringos e alguns em espanhol sobre o assunto. Até hoje, o Karazawa segue recebendo ameaças de morte e tendo que lidar com diversos problemas que esses trolls causaram. Enquanto isso, seu cliente, o Hasegawa, que iniciou toda essa história, praticamente não é mais lembrado. Mas antes de cair no esquecimento, o Hasegawa e sua família também precisaram fugir de Tóquio devido aos casos de doxing contra eles, que só ficaram mais leves depois que o foco mudou. Hasegawa também precisou sair da faculdade que ele havia sido aprovado e que ele usou pra zoar as pessoas no chão, o que de certa forma é uma ironia aí do destino, mas enfim. Apesar desse caso ser bizarro, é admirável como o Karazawa continuou firme e bateu de frente contra todas as acusações e segue até hoje trabalhando na advocacia. Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma fatalidade, esse caso nos mostra como que a internet às vezes pode ser muito cruel com pessoas totalmente inocentes. E se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de dar uma olhada no meu último sobre uma mulher que contratou um assassino de aluguel pro marido, mas na verdade ele era um policial disfarçado. Deixa o joinha aí se vocês curtiram, inscrevam-se no canal se forem novos por aqui, e é isso aí, um abraço e tchau!